Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler os 13 versículos deste capítulo. Diz assim a palavra inspirada e inerrante do nosso Deus. Recebamos com fé essa palavra. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela proditou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-me a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, eis a tua palavra, palavra inspirada e inerrante, palavra essa, Senhor, nos dada nessa noite para falar ao nosso coração e nos moldar segundo a tua vontade. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra e o nosso coração pronto para recebê-la. E uma vez que recebamos a tua palavra, Senhor, venhamos a praticá-la para que nos tornemos mais parecidos com Cristo todos os dias, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, Pai, em gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já extraímos a parte exegética desse texto na outra vez, na vez em que expomos esse texto. Então nós já fizemos a parte histórico-gramatical desse texto, mostrando quem é o servo sofredor e todas as implicações desse texto desde o finalzinho do capítulo 52. Mas quando olhamos para este texto, então, nós vimos que o que Isaías está profetizando aqui 700 anos antes de Cristo se enquadra e se aplica perfeitamente em Jesus, e ninguém discorda disso, obviamente, porque tudo o que Isaías está profetizando aqui se concretizou na vida de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a crucificação de Cristo e todo o seu desdobramento, desde da sua prisão até a sua crucificação,
Então, durante muito tempo da história, foi se perguntado, quem levou Cristo à cruz? Quem de fato matou Jesus? Alguns colocavam, e essa pergunta foi ressoando séculos após séculos, quem foi o responsável pela morte de Jesus na cruz? Quem foi o responsável? A primeira alternativa que foi muito dada, muito usada, e ainda hoje é usada, foi Judas que o traiu, foi Judas que vendeu por mera 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus, então logo Judas é o culpado de Jesus ter ido à cruz, porque se Judas não vende Jesus, não traz Jesus e não ganha um dinheirinho trocado, Jesus continuaria pregando. Mas será que foi Judas mesmo? Bom, alguns entendem que foi todo o plano mirabolante, ou todo o plano perverso dos fariseus, que odiavam Jesus por causa dos seus ensinamentos. Os fariseus se opunham a Jesus, eles não gostavam do ensinamento de Jesus, que ia contra eles. Inclusive Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, perfeito por fora, mas podre por dentro, por causa da hipocrisia do coração. Então seriam os fariseus que arquitetaram todo esse plano para prender Jesus, os responsáveis por Jesus ir à cruz? Ou seria Pilatos, que teria o poder de dizer, não, ele não vai ser condenado porque ele é justo, ele é inocente? E o próprio Pilatos confessou isso, dizendo assim, eu não vejo motivo algum para ele ir para a cadeia, eu não vejo motivo nenhum para prendê-lo. Então será que a omissão de Pilatos, que lava suas mãos, sendo ele então o responsável por Jesus e a cruz, sendo que ele tinha autoridade para acabar com aquele plano dos fariseus, para colocar um fim naquela perseguição ao nosso Senhor? Ou será que foi o povo judeu também, que naquela ânsia, naquela comoção nacional, podemos assim dizer, gritava euforicamente, crucifica-o, crucifica-o. E ainda disseram, quando foi dito, olha, vocês vão ser cobrados, que caia sobre nós. Quando Pilatos indaga, então, ele diz que caia sobre nós o sangue dele. Então teria sido os judeus, o povo do Senhor, aqueles para quem Jesus veio, seriam eles então os responsáveis por Jesus ter sido crucificado? Quem é que levou Jesus à cruz? Essa é uma pergunta que nós vamos responder à luz de Isaías 53. E Isaías 53 nos dá uma resposta muito mais profunda, embora todo este elenco deste cenário ou desse teatro aqui fazem parte desse processo de Cristo e a cruz. Sim, Judas tem a sua parcela de responsabilidade ao trair Jesus por 30 moedas de prata. Sim, os fariseus têm sua parcela de culpa ao arquitetarem um plano demoníaco contra Jesus, ao convencer o povo a se opor a Jesus. Sim, eles têm a sua parcela de responsabilidade. Sim, Pilatos tem a sua parcela de responsabilidade por sua omissão, já que ele era uma autoridade que poderia tirar Jesus daquela situação. Ele poderia muito bem dizer, não vão prendê-lo, não vão levar ele a lugar nenhum porque ele é inocente. Então Pilatos tem sim a sua parcela. Sim, o povo de Israel, o povo judeu, também tem sua parcela de contribuição, de levar Cristo à cruz, porque eles disseram, eles clamaram, eles gritaram, e eles pediram, crucificam, crucificam, e que caia sobre nós o sangue deles. Mas Isaías, meus irmãos, dá uma resposta muito mais profunda do que simplesmente este enredo, esse cenário, ou esses personagens desse enredo. Não foi apenas um culpado, que Isaías diz, não foi apenas Judas, não foi apenas os fariseus, não foram apenas os fariseus, não foi apenas Pilatos, e não foi apenas o povo, E Isaías traz então essa profunda história, essa resposta mais profunda, olhando para um cenário histórico, e não somente para um cenário histórico procurando personagens, mas Isaías nos dá uma resposta de uma causa espiritual, uma causa muito mais profunda. Quem levou Cristo à cruz? Isaías responde, os nossos pecados. Sim, os nossos pecados. De Judas, dos fariseus, de Pilatos, do povo e de toda a raça humana, foi quem levou Cristo à cruz. E nós vemos isso já nos versículos 4 a 6 do profeta Isaías,
que diz: certamente Ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós nos reputamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então Isaías diz que os nossos pecados foi quem levou Cristo à cruz. Cristo foi à cruz por causa dos nossos pecados. A linguagem que Isaías usa nesse texto, meus irmãos, ela é pessoal, ela é muito pessoal. Nossas dores, nossa transgressão, nossa iniquidade, mostrando que Cristo vai à cruz, Cristo é levado à cruz por causa do pecado pessoal de cada um de nós. Quando Cristo vai à cruz, Ele está levando o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade, a sua iniquidade, a sua transgressão, os seus pecados e as suas dores. A cruz de Cristo, irmãos, não foi um acidente na história, não foi algo puramente político, como alguns tentam narrar, que Jesus estava causando em épocas de Brasil, um golpe político em Israel. Não foi um golpe político, não foi um acidente, não foi algo religioso, porque os religiosos da época se opunham a Jesus, mostrando que ele queria trazer um ensinamento diferente do que os judeus aprendiam. Não foi isso. A cruz não foi um acidente, ela não foi um problema político e nem um problema religioso. A cruz de Cristo foi um ato de substituição, um ato de justificação, porque Ele leva sobre si o castigo que nos era merecido. A cruz foi para que Ele nos substituísse, para que Ele levasse no seu corpo as nossas transgressões, o castigo e a dor que nos era devido. Ele levou tudo aquilo que era meu e seu, para simplesmente nos justificar perante Deus Pai. E a justificação, nós aprendemos pela manhã, é o ato em que Deus, por causa da justiça de Cristo imputada em nós, nos torna justos diante de Deus. E então o pecado, o poder do pecado, a acusação do pecado não tem mais efeito na vida do crente. Meus irmãos, com isso nós devemos enxergar a cruz não apenas como um evento distante, algo que aconteceu lá no passado sem nenhum efeito no presente. Não devemos enxergar a cruz como um evento distante, mas como algo que envolve a mim e você diretamente. Quando nós olhamos para uma cruz, nós temos que nos inserir ali. Não foi um evento histórico, como muitos eventos históricos que aconteceram. Não foi um evento histórico como a Segunda Guerra Mundial. Não foi um evento histórico como aconteceu nas guerras ao longo dos séculos, ou nas muitas mudanças que aconteceram ao longo da história. A cruz de Cristo, ela não foi um evento histórico aos moldes de Alexandre o Grande, ou de Xerxes, o grande rei dos persas. Não foi um evento como o da Babilônia, ou do grande Egito com os seus faraós. Não, a cruz de Cristo, ela é algo que envolve a mim e você diretamente. Quando olhamos para a cruz, nós precisamos entender que algo aconteceu ali, e foi algo esplêndido para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Mas aquela cruz, além disso, ela nos representa o castigo que um homem levou sobre si por amor aos eleitos de Deus. Então ela não pode ser algo histórico, algo distante de nós. Não pode.
Diferentemente, meus irmãos, de outros que veneram um objeto, né, a cruz como um objeto, nós olhamos para a cruz muito mais do que isso. Ela não é um objeto que deva ser venerado. A cruz é algo que me remete a uma história de amor. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo e o que Ele fez naquela cruz. Porque Cristo foi levado à cruz por causa dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados. Mas Isaías ainda continua nos ajudando a entender que Cristo foi à cruz pelos nossos pecados, mas também Cristo foi à cruz por vontade do Pai. Versículo 10, nos acompanhem por favor na leitura. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou-o ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todavia ao Senhor agradou-o ele. Cristo foi à cruz porque foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Além de ir à cruz pelos nossos pecados, para nos justificar, nos substituir naquela cruz, Ele também vai à cruz por causa da vontade de Deus Pai. Quando nós falamos isso, meus irmãos, isso não significa que esta vontade de Deus é um prazer sádico. Deus, então, leva o seu filho à cruz por prazer sádico. Não é por sadismo, mas para um plano de redenção. Deus tinha um plano de redenção para o homem, mesmo antes da fundação do mundo. Deus traçou um plano, e dentro desse plano estava a redenção do ser humano, que precisaria ser por derramamento de sangue. Então Deus deu o seu filho, Deus entregou o seu filho, não por ódio, não por vingança, não por outro sentimento ruim, mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira esta como João narra nos versículos anteriores. Alguns colocam intensidade neste tal, né? Tal maneira então significaria uma intensidade. O texto diz que assim como a serpente foi levantada no deserto e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados, desta maneira Cristo, o Senhor Deus, levantou Cristo numa cruz para que todos aqueles que olhem para Cristo, todos aqueles que buscam o Senhor, então sejam salvos por causa do amor de Deus. Então, meus irmãos, Cristo, o Senhor Jesus foi à cruz por vontade do Pai, porque Deus nos amou. Deus nos amou. E esse amor de Deus foi maravilhoso, ao ponto de dar o seu Filho para nos substituir naquela cruz, para levar o castigo que nos era merecido. Com isso, meus irmãos, a cruz, ela se revela, na verdade, ela revela a seriedade do pecado. Quando nós olhamos para a cruz, nós então entendemos que o pecado é algo sério, e é algo que não pode se brincar com ele. O pecado deve ser tratado seriamente, porque ele custou a vida do nosso Senhor naquela cruz. Ele levou o nosso Senhor à cruz. Então não pode ser tratado como algo simples, algo como se nada estivesse acontecendo. O pecado, a cruz revela o pecado como algo sério. Mas também, meus irmãos, a cruz, ela fala da profundidade do amor de Deus. E é interessante, quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos, lá estão os nossos pecados, lá Cristo levou os nossos pecados, lá Cristo levou os nossos pecados. Mas também quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o grande e sublime amor de Deus por nós. O amor de Deus em dar o seu Filho amado Jesus Cristo para levar os nossos pecados e nos justificar. Deus fez o que era necessário para nos resgatar. Isaías diz que nós andávamos como ovelhas, cada um andava pelo caminho desgarrado, ovelhas desgarradas, ovelhas sem caminhos. Mas Deus traçou um plano para nos resgatar, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos reconciliar com o Pai. Por isso, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela revela isso. O pecado deve ser tratado seriamente. E ao olhar para ela, eu olho o grande e sublime amor de Deus, nosso
nosso Pai, que fez tudo para nos resgatar. Isaías ainda complementa, dizendo que, além de Cristo ir à cruz pelos nossos pecados e pela vontade de Deus Pai, também Cristo foi à cruz por amor voluntário, ou seja, por vontade própria ele foi à cruz. Versículos 7 a 9 do capítulo de Isaías 53, diz assim a palavra do Senhor, versículos 7 a 9: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele então se deixou levar à cruz. Nos evangelhos, os evangelistas narram, João 10, por exemplo, narra Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então Jesus se deu à cruz, Jesus se deixou levar à cruz, e como um cordeiro mudo, ele caminhou até aquela cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas transgressões, suportando a dor que nos era merecida, se humilhando em nosso lugar, sendo maltratado em nosso lugar, sendo zombado em nosso lugar, sendo ridicularizado em nosso lugar, levando tudo aquilo que nos era merecido. Ninguém o forçou. Ele poderia, como sendo Deus, ele poderia, em uma palavra, acabar com todo aquele sofrimento. Mas Paulo diz que ele foi obediente a Deus Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz. No seu ápice do sofrimento, no Getsemane, em oração ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus, naquele momento, alguns chegam a dizer que ele estava vendo todo o sofrimento que ele iria passar, passo a passo do Calvário, desde o momento de sua prisão até a sua crucificação. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi à cruz por vontade própria. Ele se deixou levar, porque ele queria e completou o plano de Deus. Ele sabia do projeto e do plano que Deus Pai tinha para o resgate de nossas vidas. A cruz, meus irmãos, não foi uma armadilha para Cristo. Ninguém armou uma arapuca para Cristo cair nela. Ninguém armou uma cilada para ele cair nela. Nem a traição de Judas foi um acidente na história. Cristo cumpriu todas as etapas do Calvário por amor aos eleitos de Deus. Na cruz Cristo se entregou. Foi uma entrega intencional de amor por cada um de nós. Séculos e séculos depois, Cristo olhou na história e nos viu e se entregou por cada um de nós por amor, para concluir o plano de redenção de Deus, o Pai, para concluir aquilo que lá em livro de Gênesis foi profetizado: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, apesar de ela não ter o calcanhar. O Senhor Deus planejou um resgate da humanidade, que caída em Adão estaria lá caída e permaneceria por toda a eternidade. Mas Ele nos amou, diz Paulo, uma bela canção: Ele nos amou quando nós ainda estávamos em trevas, e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus irmãos, quem levou Cristo à cruz? Fomos nós, com os nossos pecados. Os nossos pecados são responsáveis por Cristo ir à cruz. E por isso, irmãos, nós não podemos continuar no pecado. Nós não podemos barganhar a nossa fé. Nós não podemos brincar de pecar. Nós não podemos continuar no erro, porque os nossos pecados levaram Cristo à
Cristo foi levado à cruz também por vontade de Deus o Pai, dentro do plano de redenção, e por isso nós devemos nos alegrar no Senhor. Por isso nós devemos louvar a Deus pelo seu plano de redenção que nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a luz. Cristo se entregou e o seu amor foi sacrificial. Por isso devemos cultuá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, porque ele se entregou como o maior ato de amor que esse mundo viu. Ele se entregou à cruz por causa dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, a cruz ela tem dois olhares que eu e você devemos ter. Ao mesmo tempo que a cruz nos acusa dizendo: foi por causa de você que ele está naquela cruz, que ele ficou naquela cruz, que ele foi àquela cruz, foi por sua causa que ele foi levado à cruz. A cruz, ao mesmo tempo que ela nos acusa, ela também nos convida. Nos convida ao quê? Nos convida a desfrutar desse amor, a viver esse amor. Esse amor tão maravilhoso que nos redimiu e nos reconciliou com o Pai. Se na acusação, ao olhar para a cruz, ela diz que nós somos culpados, mas também há um grito que nós devemos olhar quando olhamos para a cruz, ou devemos ouvir quando olhamos para a cruz. O grito é: somos amados de Deus, somos perdoados por Deus Pai, fomos justificados por Cristo. Por isso, como diz Paulo em Romanos 5, temos paz com Deus, porque fomos justificados por Ele. Meus irmãos, este conhecimento não deve ficar só no campo do conhecimento, mas nós precisamos responder este ato de amor de Cristo com o quê? Com fé, arrependimento e entrega ao nosso Senhor, que tanto fez por nós e que se entregou à cruz para nos redimir e nos justificar. Quando olhamos para a cruz, nós devemos olhar para cada um de nós. É como se fosse um espelho que fosse colocado na nossa frente. E ao olhar para aquela cruz, nós nos olhávamos todos despedaçados, quebrados, sem nenhuma esperança. Mas Deus olhou e nos amou, e por causa do grande amor que nos amou, então Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos purificar, para nos dar vida e juntar esses cacos quebrados e nos dar vida para viver e o glorificar. A cruz, meus irmãos, este olhar para a cruz deve ser um olhar com fé. Nós devemos crer que a cruz ela não foi um acidente, mas ela foi um plano de Deus. Devemos crer na obra de Cristo na cruz, que aquela obra foi completa, com efeitos futuros. Lá na cruz Ele nos justificou, lá na cruz Ele nos salvou, Ele nos redimiu, e Ele completou todas as etapas que Deus Pai requisitou. Este olhar para a cruz deve ser um olhar de arrependimento pelos nossos pecados cometidos contra Ele, e devemos nos arrepender dos nossos pecados, seja qual for o pecado, seja qual for o tamanho dele, a proporção dele. Esta noite é noite de arrependimento. A cruz nos convida nesta noite para nos arrependermos dos nossos pecados. E o arrependimento é deixar o pecado. Deixar o pecado. Por quê? Porque se continuarmos pecando contra Deus, o nosso Senhor, nós estamos desfazendo, ou não estamos dando a mínima para o que Ele fez naquela cruz. Se persistimos no pecado, então nós dizemos: eu não estou nem aí pelo que aconteceu na cruz, eu não quero nem saber quem morreu naquela cruz. Se nós nos insistirmos em ter uma vida de pecado, é porque nós não damos a mínima para o que aconteceu com Cristo naquela cruz. Mas se amamos a Ele, e se temos fé que a obra dele foi completa, então o arrependimento ele é já, agora e genuíno. E então deixamos tudo de lado, ainda que isso nos custe um alto preço, ainda que deixar o pecado custe de nós um alto preço. Mas saibamos
que o preço pelo perdão, que o preço pela nossa salvação foi muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer nesta terra. E por fim, meus irmãos, olhando para a cruz, precisamos ter uma entrega totalmente a Ele. Nos entregar a ponto de dizer: Senhor, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E quando nós chegarmos então a este olhar, meus irmãos, olhar de fé, de arrependimento, de entrega, então realmente a nossa vida será diferente. A nossa vida será uma vida que glorifica a Deus. E nós sempre vamos entender que a cruz não foi um acidente. A cruz foi algo real. E por nossa causa, Cristo foi a cruz. Por um ato de amor e uma entrega do Filho, completando aquela obra da cruz do Calvário. Diante disso, então só temos uma coisa a fazer: é dizer nessa noite para o nosso Senhor se estamos dispostos a viver por Ele e para Ele. Ao olhar para a cruz, devemos responder essa questão, ou devemos afirmar isso, melhor dizendo: Senhor, estamos dispostos a viver para o Senhor e pelo Senhor. Hoje é a noite, meus irmãos, de reconhecer e a gente se arrepender e se render àquele que tudo fez por nós, aquele que se entregou na cruz por amor a cada um de nós. E nesta noite Ele nos convida a viver, a usufruir dos benefícios que Ele conquistou na cruz e nos deu: vida e vida com abundância. Convido nossos irmãos do grupo de louvor a nos conduzirem em louvor. Enquanto nossos irmãos cantam este hino, olhando para a cruz, o quebrantado, nós devemos refletir sobre o que Cristo fez na cruz. Devemos refletir se a nossa vida hoje, se as nossas atitudes hoje, elas condizem com o que Cristo fez naquela cruz, por cada um